noite do encontro, né? É, eu gosto muito de falar sobre família, sobre criança, sobre educação, e é muito importante nesse momento que o Centro Espírita Maria Imaculada traga esse tópico, né? Porque nós estamos vivendo num mundo onde a pandemia colocou as pessoas dentro de casa e, de repente, mães que terceirizavam o trabalho da criação dos filhos, a escola e também as babás se viram sozinhas frente a esse legado. Também vimos casamentos, né, que foram enfrentados, porque no momento em que você se desafia frente ao outro 24 horas no ar, é algo provacional. Ficaram habituados mais e outros menos. Foi necessário a todos, né? Então, refletir família na visão espírita, eu achei até interessante o título, né? Família Feliz. Porque a gente sabe que na Terra nós não temos felicidade ainda, muito menos no seio familiar. Mas nós sabemos que podemos conquistar uma egrégora de paz, uma egrégora de harmonia, uma egrégora de compreensão, para que a família possa estar mais em equilíbrio. E uma das coisas que mais me chama a atenção, que nós espíritas temos como um grande fator de equilíbrio no lar, é o evangelho no lar, né? É nós podermos sentar toda semana, uma vez, né, na semana, e podermos sentar com os nossos entes queridos, com as crianças. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos ainda, os menores liam os livros menores, né, o Minutos de gaguejando mesmo, errando, ninguém deve dar risada, porque ele está ali se esforçando, né, para poder dar a sua parte nessa felicidade, que é aquele encontro semanal. Também eu, como educadora de filho, eu fazia algo muito interessante. Eu conversava muito com eles no final do Evangelho, depois de nós sentarmos e comentarmos aquela mensagem que geralmente vinha para aquele momento, né? Parece que a gente abre para a gente poder ter uma resposta daquilo que precisamos, e eu conversava sobre alguma coisa que estaria necessário em corrigir, em educar, em chamar atenção, né, para que a gente pudesse fechar, né, depois da prece final, com os comentários de cada um a respeito de si. Então, eu sempre fiz isso e foi muito bom, porque cada um deles também se expressava, digamos, se aconteceu algo, como foi, como não foi, porque fulaninho disse, então eu quero ouvir de você, porque eu quero ouvir a sua verdade, a sua versão daquele fato. Então, isso foi muito bom. O Evangelho no Lar sempre foi muito bom para mim e me ajudou muito a criar meus filhos, né? Então, com isso você faz, sim, uma família harmoniosa, né? Filhos mais harmoniosos, porque eles hoje praticam com os filhos deles, né? Cada um em seus lares, que fazem seus evangelhos, que discutem com seus filhos a mensagem. Então, isso é um espetáculo, né? A gente saber que tem um retorno disso. Então, Joana de Ângeles, no livro SOS Família, que inclusive é diversas mensagens de diversos espíritos, mas ela é como se fosse um carro-chefe, né? Ela diz que o grupo familiar é conquista nobre do nosso processo antropológico e sociológico do qual o ser humano cresce. Por que que ela diz isso? Primeiro, porque é conquista nossa, né? Nós, quando ficamos de pé, o Homo sapiens sapiens, nós fomos
nos agregando em família, em núcleos, né? O que antes era muito espalhados, antes as relações eram muito de cópula, o processo civilizador foi levando o homem cada vez mais a se harmonizar dentro de casa, né? A fechar as portas, a ter seu treino do não incesto, a começar a ter esse exercício sociológico para que pudesse ter suas conquistas. Claro que ainda a obra não está acabada, nós ainda somos seres que estamos, e muito, em fase de crescimento ainda, somos seres que estamos no segundo patamar da evolução. A doutrina espírita veio ao planeta para nos trazer essa iluminação, esse processo mais até acelerador de conhecimento para que possamos ter uma visão mais ampla do que seja a vida em família, a vida com os filhos, a responsabilidade com os filhos de educar. Tem pessoas que não sabem o limite do que é educação, né? Porque para tudo tem que ter limite, né? É tão interessante isso do limite, que eu estava fazendo um parêntese, né? Eu estava dando magnetização à distância, muitas pessoas de Covid e tudo, e depois eu ficava com tantas dores no corpo. E escrevi para Jacomelo, que é um grande amigo meu, e é o cientista do movimento espírita referente à magnetização, ao passe à distância, né? Seja o nome que for, não importa. E ele me disse, é porque você está dando demais para a sua frequência, né? Então, diminua, beba um gole da água que você magnetizar para você antes dos trabalhos e faça respiração, né? Profunda, 3 vezes, entre um e outro, vá fazendo também isso e siga o seu caminho. Eu disse, gente, até para a gente fazer o bem, o limite, né? Porque às vezes dar demais, né? Dentro da minha frequência, estava muito, né? Então, na educação é assim, nós não podemos dar demais. Tudo que a criança quer, ela ter. Tudo que ela espernear, ela ter. Não, criança, primeiro que criança precisa ter frustração. Nós não podemos achar que nossos filhos têm que ter tudo. Não pode, né? Porque se começar a ter tudo, a vida não nos dá lá fora. Principalmente esse tudo. Lá fora nós temos que ralar muito para estudarmos, para crescermos, para obtermos. Porque quando a criança começa a ter demais e ela vai ter que ter um esforço amanhã para ser profissional, para ser um homem de bem na sociedade, ela vai estar desperdiçada, achando que as coisas têm que ser fáceis. É aí que vem as frustrações, e como uma pessoa dessa nunca passou por frustrações na fase infantil, na fase adulta ela vai para as drogas, ela vai para o álcool, ela vai achar que a terra é horrorosa, que os pais nunca valeram de nada, mesmo dando tudo. Por quê? Porque faz mal, né? A criança, gente, eu sempre digo que educar filhos é na mesa. Eu criei meus filhos sentados à mesa, no fundo uma música clássica, orando à mesa, para que eles pudessem entender o valor do alimento, o valor do meu trabalho, que trazia para dentro de casa para sustentá-lo. Se você não dar essa consciência a seus filhos, pode ter certeza que amanhã ele não lhe vai dar valor, não vai dar valor ao alimento, vai ser uma pessoa completamente desperdiçada na sociedade. Então, quando você coloca a criança, porque quando Freud falou que a criança dos 0 aos 8 anos de idade está na fase introjetória, ele está dizendo que é o momento que ela absorve
a educação, absorve o que é necessário para que ela possa se desenvolver, né? E ele diz que também é o momento que ela está mais propensa os traumas, né? As fixações, principalmente da área oral, no momento oral, que é o momento da amamentação. Quando a criança não é amamentada, quais são as importantes que a gente traga, porque dizer família feliz é uma conquista, né? E a gente sabe que família não é feliz. Família feliz é aquela que ainda está num processo de saber que está ali e que é na família que nós temos os maiores problemas. É com o filho difícil, é com o marido difícil, é com a nora difícil, é com aquele que adentra a nossa família, que vem unir laços, às vezes, em vez de dar laço, dá nó. Então, tudo isso são compreensões que nós temos que ter espiritual, senão a gente não vive com ninguém. Porque, primeiro, que nós temos uma visão de que a vida tem que ser como eu quero. E, às vezes, a vida lhe apresenta fatos que você não pode mudar, que não você quer. Se você não tem uma compreensão muito mais espiritual, pode ter certeza que você terá problemas seríssimos. Quantas pessoas que casam com ou esposo que é bipolar, que é esquizofrênico, que é um drogado, que é alcoolista. Gente, nós temos problemas ainda seríssimos. E na maioria das vezes nós trazemos ou dos conteúdos internos de vidas passadas, né? Dos traços de caráter que ainda nós ainda revelamos de vidas passadas, como às vezes também está aqui, né? Nessa passagem dos 0 aos 8 anos, perder essa encarnação nesse processo aqui de idade, para dar a melhor educação. Eu vejo pessoas que às vezes pegam as crianças e erotizam, beijando na boca, ficando nu na frente dela. Criança não é para fazer isso. Ela não sabe o que é sexo, apesar de Freud ter falado da fase da psicossexualidade. Sexualidade não é sexo. Sexualidade é energia, libido. É a mesma fluido cósmico universal que nos dá a vida, que nos dá a força, que alimenta as nossas células para que o nosso corpo possa estar atento à nossa caminhada na Terra. Mas tem pessoas que desperdiçam essa educação. Então, ainda para sermos felizes, nós ainda vamos ter que muito nos educarmos como pais. Mas como pais já fomos filhos, que pais nós tivemos, né? Pessoas às vezes que são rigorosas, pessoas às vezes que foram relaxadas, pessoas às vezes que foram perversas, pessoas às vezes que foram imorais, dando miséria moral aos filhos, diamantes na rua, de mexer com empregada dentro de casa, de poder ter amantes dentro de casa, com os filhos presentes. Então, quando você dá uma miséria moral dessa, você, claro que você vai retratar isso também nos seus filhos, na sua relação. Nós trazemos essa modelagem que eu chamo e patenteei de genética ambiental familiar. Então, qual é o papel dessa família que por felicidade se pensaram para o crescimento? O papel dela é observar o que eu posso fazer melhor por aquele que está ao meu lado crescendo. Seja na posição de esposo, de esposa, de filho. É meu filho, eu vou dar o melhor, mas um carinho que eu saiba que é permitido, uma ação financeira que eu possa saber que é permitida, presentes, aqueles que são mais permitidos. Mas tem pessoas que o tempo inteiro porque fica o tempo inteiro na rua, então
eu vou substituir pelo presente. Ah, quando a mãe vai trabalhar, mas quando vier, olha, eu trago isso, eu trago, sempre compensando a dor da criança. Lá fora, quando for adulto, não terá compensações, nem da empresa que vai trabalhar, muito menos da vida amorosa, não terá. Até porque essa pessoa também vai ser pai, vai ser mãe. Que reflexo eu estou tendo dessa família? Foi uma família infeliz? Eu tenho tudo espírita. Quando eu ganho uma compreensão também terapêutica, porque Joana traz isso, que aquilo que nós não podemos resolver sozinhos, que busquemos a terapia. E a gente, quando vai ampliando essa lente, quando a gente vai começando a entender, nós podemos corrigir muita coisa. Muita coisa. Porque nós podemos enganar a todo mundo, mas não enganamos a nós mesmos, né? Não enganamos aos céus. Às vezes fazemos tantas coisas erradas, às escondidas, achando que ninguém está vendo. Quem disse? A primeira que vai estar vendo é sua... A querer ventilar, a ter uma família pelo menos harmoniosa, não diria nem, porque felicidade é um estado permanente praticamente, né? Harmoniosa. Eu posso trazer a harmonia. E isso é importante. Eu evitar as brigas dentro de casa. Eu evitar os palavrões dentro de casa. Evitar a violência doméstica. Eu tratar os idosos com respeito e com amor para que as crianças saibam disso. Porque da forma como você trata seus pais, seu filho também vai lhe tratar. Gente, passa tão rápido. Passa rápido a nossa vida. Joana de Ângeles diz que nossa vida é um sorvete ao sol. Então a gente tem que entender que aqui é a nossa primeira escola, é a microcélula da sociedade. Para quando eu for me expandir na macrocélula, eu poder levar algo que eu possa modelar lá fora também de melhor. Porque quando eu sou um fator positivo, bom, que eu sou forte na minha educação, eu não vou me deixar levar pelo fator negativo da sociedade. Onde as pessoas tiram a roupa. Gente, você paga às vezes tão caro para seu filho num colégio maravilhoso, para ele entrar numa universidade federal. Você paga um cursinho carinho, você paga tudo, seu filho passa noites em claro estudando para passar. Quando chega lá, vai encontrar um bando de gente, tudo tirando roupa, desfilando nu, beijando na boca um do outro. Gente, a nossa sociedade parece que virou de pernas para o ar. Então, se hoje as crianças que nascem com tanta inteligência, com tanta capacidade de poder já estar ativa, se nós não dermos uma educação de base, se nós não dermos o não como limite, nós também vamos perder. Porque quando entrar na universidade, opa, é por aqui, eu não sabia que existia isso. E vai entrar na onda. Mas aqueles que realmente têm uma base, não entra nessa. Não entra. Então, quando a gente percebe que as crianças hoje estão vindo com uma capacidade de discernimento maior, é para mudar o mundo. O mundo não vai mudar de uma hora para outra. Quem muda o mundo somos nós. E que mundo você vai querer amanhã? Que responsabilidade social você está trazendo? Desde como você trata seu lixo, desde quando se você joga coisas pela janela do carro fora, se você joga as coisas pela janela fora e a criança estiver vendo, isso é terrível. Então, como nós podemos dizer um não
uma criança se nós não somos os primeiros o exemplo? Eu convivo com uma aqui que é inteligentíssima, a nossa Lulu, né? Logo quando chegou o coronavírus, ela na janela encostada comigo na sala, ela viu a rua, não tinha um pé de gente, não passava um carro. E ela virou para mim assim, vovó, você já viu como esse coronavírus é chato? Eu disse, é muito chato. Interessantinho ele, eu fiz o que foi. Ele bota todo mundo para dentro de casa, só ele fica no meio da rua. Menina, mas eu dei muita risada, quer dizer, ela já tinha uma compreensão do que é um vírus, né? E por que que ela estava trancada dentro de casa. Então, tudo isso, gente, é muito importante que a gente entenda que as crianças já estão na capacidade inteligencial. Ela aprende uma coisa, acabou, pode deixar que ela não esquece mais. Ela pequenininha, com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu ensinei as cores em inglês a ela. Ela hoje, perfeitamente. Então, hoje é cada vez mais acelerado esse processo, porque a vida também tem pressa que a gente cresça, nós ficamos muito tempo estacionado. Já basta que nossa história já teve 1000 anos de escuridão, que veio necessário vir a luz do Espiritismo para nos trazer essa compreensão, essa luz em nossas vidas. Assim mesmo, nós ainda temos a cada 40 segundos uma pessoa se suicidando. Eu tenho um seminário muito interessante chamado Suicídio, uma Enganosa Saída. E quantas pessoas já me falaram no final, a senhora salvou minha vida. Eu já pensei sobre suicídio. Olha, tem uma pessoa que eu conheço, que eu estou conversando muito sobre suicídio, eu vou conversar com ela tudo que a senhora falou aí. Então, gente, nós temos que fazer nosso papel na sociedade. A nossa sociedade é a nossa segunda família. Como tratamos os... Não precisa você estar de braço dado, não. Não é isso. Né? Então, o importante é a confiança. Que confiança você tem nesse amigo de trazer a você notícias boas? Tem pessoas que só usam amigo para falar a vida, falar problema, ligar no telefone, ppp, aí a pessoa se sente aliviada porque desabafou e o amigo fica doente porque recebeu aquela bomba no ouvido. Ainda temos essa noção de amizade. Como se amigo fosse só para ouvir nossos problemas. Quem tem que ouvir nossos problemas é terapeuta, vai pagar para isso? Então, esse respeito, o respeito ao outro, nós aprendemos dentro do lar, vendo nossos pais se respeitando mutuamente. Quando eu tenho a compreensão do meu papel na família, eu aprendi nas minhas estruturas de base. Então, quando a gente traz na estrutura de base familiar aquilo que é certo, aquilo que é bom, eu mesma nasci numa família espírita. Minha mãe foi fundadora da Mansão do Caminho com Divaldo. Eu fui evangelizanda e evangelizadora da Mansão do Caminho. Só saí de lá quando eu me casei, que eu fui para o André Luiz, até hoje eu estou lá. Meus filhos foram evangelizados no André Luiz. Então, isso é importante a gente poder perceber. A gente está criando pessoas perfeitas? Não, todo mundo tem seus defeitos. Mas já é um ponto fora da curva. Já não fazem tanto que os outros lá fora que não têm a compreensão espiritual fazem. E se fizerem, se arrependem. Porque sabem a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Como Jesus nos alerta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita vem trazer esse Cristo redivivo
Por isso que quando nós fazemos nosso evangelho no lar, nós trazemos o Cristo também para a nossa casa. Podemos ter amanhã uma família bem mais harmoniosa, conquistando hoje. Podemos? Podemos. É agora nas nossas dificuldades abraçadas. Não podemos é cruzar os braços na hora da dificuldade, não podemos cruzar os braços na hora da doença, não podemos cruzar os braços na hora da perda do emprego. Nós temos que sim ir para frente, para que a gente possa perceber a nossa responsabilidade. Nós somos movidos pela lei do trabalho, está dentro de nós as leis divinas e naturais. Assim como a família é uma lei de sociedade e que nós precisamos estar juntos. Olha só, Joana diz assim: a família, por essa razão, torna-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. É na família. É na família que eu tenho que aprender isso. Então, nossos filhos têm que ser bem criados, a uma luz moral, a uma luz espiritual, para que amanhã ele possa ter uma moral para formar uma família. Porque o que teve nessa pandemia de incesto, o que teve nessa família de perversões, o que teve nessa família de assédios. Gente, eu estava conversando com a representante dos direitos humanos, da Confederação dos Direitos Humanos do Estado da Bahia, onde eu fiz até uma live com ela, e ela estava me falando sobre isso. Doutora, a senhora não imagina os problemas que nós tivemos de assédio dentro de casa, os homens, o que se teve de pancadaria, assédio às empregadas, a tudo. Gente, aonde nós estamos, né? Acredita-se que uma pessoa que faça um evangelho no lar, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer isso. Se fizer, ela pode ter certeza que 2, 3 vezes mais ela vai sofrer por ter feito isso. Claro, é lei. Não somos nós, não é a doutrina espírita que deseja isso. É lei. Registrou, você mesmo é quem vai perceber o sofrimento à sua frente. Então, para termos uma família feliz, né, é necessário que possamos dar esse socorro, como diz Joana, em SOS Família, né? Ela diz que por isso que ela está pedindo este socorro às famílias de tanto ver desregramentos. Então, o nosso papel como pais é trazermos o melhor para os nossos filhos. Porque quando você tem uma família fracassada, o que é um fracasso, né? Onde ninguém cresceu, onde ninguém é nada, onde as pessoas estão verdadeiros pesos na terra, esperando que alguém sustente, que alguém empurre. Então, quando a gente vê esse processo ainda na Terra, e temos mais do que vocês possam imaginar, filhos que ainda estão nas costas dos pais com 40 anos, gente, isso é terrível. Os pássaros pegam seus filhos pequenininhos ainda com as asazinhas, ó, e bota para voar. Essa é a natureza. Ensaiando o processo de crescimento, voe. Mas o que tem nessas pessoas que não voaram? Quantos que foram maltratados na infância? Você é burro, você não presta, você não vale nada.
Como é que uma pessoa dessa vai formar amanhã uma família e vai ser feliz? Quantos que já foram trancados no quarto para mãe poder trabalhar, pai poder trabalhar e não tem com quem deixar? Eu já tive um paciente que ele me contou. Eu e meus irmãos éramos tratados como cachorro. A comida era colocada ali para meio-dia a gente comer e eles iam para o trabalho. Ou era assim ou morríamos. Então a gente precisa entender essas questões. O que é que nós estamos fazendo da família? Qual o nosso papel formando uma família? Todo mundo quer ter filhos. É uma das coisas que eu mais vejo, sabia, no consultório. Ah, doutor, e principalmente as meninas. Vão chegando na fase de 28, 35. O primeiro que aparece que quer casar, lança a mão. Ah, é o último dos moicanos. Não vê família, não vê quem é aquela pessoa, não vê a procedência, não vê nada. Ah, mas se não casar, morreu. Aí faz filho. E aí acontece o quê? Lá vem as repetições, às vezes, de misérias morais, de tudo. Ah, eu não tenho muita paciência com filho, não. Ah, mas eu ficar sem filho, doutora? Minha filha, você tem tempo? Você me diz que é um profissional que só sai do trabalho 9, 10 da noite? Tem gente que pensa que criança é bichinho de pelúcia, que vai deixar na prateleira. Só que filho está sentindo tudo. Ele pode não verbalizar, mas sabe tudo. Se tem a inteligência que eles estão nascendo, imagine o que eles não sabem. Sabe mais do que a gente. Então é necessário que a gente tenha uma compreensão do que vai ser e do que precisa ser essa família feliz. Qual é o meu papel? Eu trago crenças familiares destruidoras, eu vou me trabalhar. O que é que eu preciso me trabalhar para eu me resplandecer melhor? Para que meu trabalho avance? Porque, gente, uma coisa emperrada, emperra tudo. Então, a gente precisa perceber essas questões. Eu sempre tive uma mãe muito positiva, um pai muito trabalhador. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Não tenho medo de trabalho. Então, no momento em que a gente percebe que a gente tem raízes que nos trazem essa situação, o que vier para a gente é lucro. Passei para os meus filhos isso, trabalhar. Todo mundo trabalhou desde cedo. Inicialmente eu tinha uma indústria de tinta no CIA, que faliu por causa do plano Collor. Levou o dinheiro de todo mundo. Um colava rótulo, outro fazia isso, outro fazia... Todo mundo lá dentro. Para ver noção de trabalho com 12, com 13, 14, 15 anos. A gente precisa da noção da criança de dinheiro. Porque o dinheiro ainda é tido como uma coisa feia. E não é. Sem ele a gente não compra um pão cacetinho. Um pão francês. Então, no momento em que a gente se percebe dessa forma, o que é que nós estamos passando na criação dos nossos filhos? Não é só o espiritual. E o material, como fica? E o relacional, como fica? E o emocional, como fica? Nós somos seres humanos multifatoriais. E a gente precisa perceber essas coisas para a gente poder ter vida melhor, sermos mais saudáveis em sociedade, maltratarmos menos, sermos mais. Porque senão, gente, a gente fica dizendo, e aí não adianta nada. Só na fala não dá, tem que ser nas ações. Então, quando me der esse nome aqui
né? O título Família Feliz, os desafios do encontro familiar. São desafios muito grandes. Vamos receber espíritos distintos, a começar pelo casal. Se Deus fez alguma coisa dificílimo, foi uma relação a dois. São duas pessoas completamente distintas, de educações distintas, de estruturas distintas, que vão formar uma só carne, que são os filhos, que virão almas distintas, que já trazem seus traços de caráter e seus conteúdos internos para serem observados, para serem educados, e às vezes está todo mundo rindo daquele defeito da criança quando deve ser corrigido. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa família? Que poderia estar sendo muito mais feliz. E quando eu ouço os desastres, essa semana eu recebi um casal, eles têm uma filha de 14 anos, tem outros filhos, e a mais velha tem 24, é médica. E ela descobriu nessa pandemia a menina nas redes sociais e em sites homossexuais. E ela nunca namorou, nunca beijou. E ligou para prima, lá no sertão do Ceará, para dizer tudo o que era homossexualidade. Porque o papel dela, dentro daquela comunidade que ela entrou, era arrumar novas células para poder vir. Quando a mãe foi ver, tinha mais de 20 mil jovens, de 12, de 13, de 14, estão sendo doutrinados nas redes sociais. Aí ela me disse assim, minha filha mais velha disse que eu rompi com a privacidade de minha filha de 14. O quê? O quê? Já viu menino de 14 anos ter privacidade em rede social? Já viu menino ter privacidade com 12, com 10? Quem quiser ter privacidade, que vá ser independente. Foi a melhor coisa que a senhora fez. Minha filha mais velha disse que isso é uma falta de respeito ao adolescente. Imagina, gente. Adolescente é que nem como está aqui agora o mundo, em transição. É uma bagunça só. Não é menino nem adulto. Não sabe nem o que é. Ainda não sei. Imagine se sabe o que é sexo. E muito menos o que seja homossexualidade. Nada contra. Cuido muito de homossexuais. Muito. Fui pioneira, inclusive, em Salvador, cuidando de casal gay. E fui criticada na época, lá de 1995. Então, no momento em que a gente percebe que nossos filhos estão entregues a uma rede social, que está o tempo inteiro online, está fazendo o quê? Em cima dele. Se você quer construir uma família feliz, tem as rédeas da sua família. Saiba o que você está fazendo dos seus filhos. Porque quem vai responder sobre os seus filhos é você. Sabe o que é que chegam os adultos dizendo? Mas eu só tinha 14 anos, por que ela não viu isso? Eu digo, e quando você tinha 14 anos você pensava assim? Não, você queria derrubar o mundo. Então, é nessa hora que pai e mãe tem que agir. Adolescência, a gente tem que agir. A gente tem que estar de olho. Aliás, em tudo em nossas vidas, né? Toda relação precisa de ser vista, revista, olhada. Então, isso é importante. Então, no momento em que você tem um filho, que você tem uma família, zele por ela. Zele moralmente, zele espiritualmente, emocionalmente. Gente, educar dói, é por isso que ninguém quer fazer. Dói, claro que dá. Exige tempo, exige amor, exige dedicação.
O que é que a maioria faz? Sai 8 da manhã, chega 10 da noite. Ah, que beleza! Até eu quero ser pai e mãe assim. E a responsabilidade de criar? Mas é criar, de educar. Aí é cada um de nós. Porque você, como pai, você, como mãe, claro que responderá à sua consciência do que você fez de certo e o que você fez de errado com seus filhos e não tornou realmente essa família feliz, né? Você não venceu os desafios que seria de uma harmonia, de respeito, de saber ouvir os filhos, conversar com os filhos. Tem pai, tem mãe que entra em casa, sai, tá nem aí, tá focado só em uma coisa, só em uma coisa. E às vezes não é focado em nada. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque o mundo mudou muito. As crianças mudaram muito, as reencarnações mudaram muito. E se a gente não tiver de olhos abertos, não teremos a família feliz da qual gostaríamos que fosse. Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos muito lá, mas olha, de olho. Olho em tudo. Olho em tudo. Então, vamos educar os nossos filhos, vamos nos educar. Se você não sabe, vá buscar um apoio terapêutico também, né? Para você aprender, para você poder valer. Hoje não falta nada em PDF. Então, hoje a psicologia está toda quase em PDF. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que todos vocês do Maria Imaculada e todos aqueles também que vão nos assistir, né? Possam de uma família na vida de um ser humano, tá? Nós somos filhos de Deus, centelhas divinas, criadas por Deus. Temos o DNA divino e precisamos de educação. Kardec já nos dizia que a sociedade só muda com educação. E evolução tem uma equaçãozinha, né? Ela precisa da inteligência, da moralidade, que vai dar a igualdade do E, que é evolução. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, para que a gente possa, se hoje não tivermos, nós podermos estar construindo uma família feliz. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até a próxima. Quem sabe podermos nos abraçar, nos vermos, porque essa casa é abençoada. Tudo de bom para vocês. Tchau.